O que dá a entender é que essas armas não estavam sendo utilizadas por humanos, mas sim, essas armas estavam sendo utilizadas nos humanos. Nessas últimas semanas, o assunto possível nuclear está em alta. Todo mundo quer saber se as recentes ameaças de Vladimir Putin têm fundamento ou se ele apenas está utilizando seu poderio nuclear para ameaçar-nos quando o assunto é a Ucrânia. E então, através desse poderio, conseguir aquilo que ele vem querendo conseguir na Ucrânia. Então esse assunto nuclear parece ser algo recente, algo da atualidade. Mas de fato existem evidências comprobatórias de que houve uma guerra nuclear em um passado muito remoto aqui no planeta Terra. Mas como isso seria possível se os nossos antepassados não tinham tecnologia para isso? Bom, pelo menos não que a gente saiba. Quem teria feito essa guerra? Teriam sido os deuses do passado? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre essa evidência arqueológica, sobre a guerra dos deuses. E para te explicar tudo isso, antes eu preciso te contar uma historinha. Então senta teu bundão aí, que lá vem história. Nas primeiras horas do dia 16 de julho de 1945, em uma localização remota do deserto do New Mexico, a primeira bomba atômica da história moderna foi detonada. Esse evento ficou mundialmente conhecido como o teste da bomba Trinity. Esse teste era uma combinação do infame Project Manhattan do ex-presidente Franklin Roosevelt, que começou em 1942, e ele tinha por objetivo transformar energia nuclear em arma. E deu certo, né, tio Franklin? O teste fazia parte de mais uma corrida existente no planeta Terra. Nós tivemos a corrida espacial. Nesse caso aqui, era a corrida nuclear. Essa corrida acontecia entre Estados Unidos, Alemanha e União Soviética. Todo mundo queria saber quem seria o primeiro país a detonar a primeira bomba nuclear do planeta. Essa corrida secreta acontecia em laboratórios secretos no planeta inteiro, porque todo mundo queria ser o primeiro a tentar acabar com a humanidade. Algumas semanas depois, essas bombas colocaram o fim na Segunda Guerra Mundial, com ataques nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, com consequências horripilantes que vocês devem saber muito bem. Na área da detonação da bomba Trinity, ela deixou uma cratera de 90 metros de diâmetro. Dentro dessa cratera, para a surpresa dos cientistas, a areia do deserto do New Mexico tinha se tornado uma camada de vidro verde brilhante. Isso significa que essa bomba gerou um calor de mais de 1650 graus Celsius. Essa seria a temperatura necessária para derreter a sílica composta na areia do deserto e transformá-la então nesse vidrinho verde. Os cientistas acreditavam que esse material, esse vidro verde que tivera sido transformado graças à explosão da bomba, era então agora um novo tipo de material, que não poderia ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta Terra. E por causa disso, eles batizaram esse material, esse vidro verde, de trinitita, porque era resultado da explosão da bomba Trinity. Certo? Mas, se esse material só pode ser obtido depois, através da detonação de uma bomba atômica, como é que você explicaria o fato desse mesmo material ter sido encontrado no deserto africano muitas décadas antes da detonação de qualquer bomba reconhecida pela humanidade? Em 1932, Patrick Clayton e um time de pesquisa geológica egípcia estavam em uma expedição no Egito, bem próximo à planície de Saud. Eles notaram um som diferente que o pneu do carro fazia em contato com a areia. O pneu vinha lá, tal, daqui a pouco um barulho estranho no pneu. Aí eles desceram e foram olhar no pneu e falaram: o que tem aqui que tá fazendo esse barulhinho? Então eles perceberam que o pneu fazia esse barulho porque o carro estava passando em cima de uma camada de vidro verde grosso.
Essa camada cobria toda a areia ali daquela região. Isso aconteceu há pelo menos uma década antes da detonação da bomba Trinity. Ou seja, eles nem sabiam o que era esse vidro e nem para que servia. Mas existia trinitita ali em um local onde bomba atômica nunca havia sido detonada. Além disso, abaixo do Iraque, em uma das estradas deixadas pelos babilônios e pelos sumérios, uma camada bem grossa desse vidro também foi encontrada. No deserto de Gobi, na Mongólia, esse vidro verde também foi encontrado. Na China, na Rota da Seda também. Inclusive na China, onde esse vidro verde foi encontrado, é o mesmíssimo local conhecido popularmente na China como a Roswell chinesa. Bom, se você não sabe o que aconteceu em Roswell, no New Mexico, tem um vídeo aqui contando tudo sobre esse evento que é um dos mais importantes da ufologia do mundo. Deixarei no card. Mas a descoberta mais bizarra da existência desse vidrinho verde aconteceu na Líbia, em uma área de 6.500 km². É o maior depósito de trinitita já descoberto no mundo. Descoberto, vírgula, redescoberto, certo? Porque os egípcios, lá no passado, eles já utilizavam esse material na confecção de joias. No peitoral do faraó Tutankhamon tem essa pedra verde aí. Essa pedra verde é a trinitita. E há mais ou menos uns 10 mil anos atrás, alguns homens das cavernas do período paleolítico utilizavam essa pedra verde para a fabricação de ferramentas. A pergunta que não quer calar é como? Como que eles podem ter acesso a uma pedra que ela existe, ela é fabricada a partir da detonação de uma bomba atômica, sendo que a primeira bomba atômica foi detonada em 1945? O cu não liga com a calça? A resposta para essa pergunta é muito mais simples do que a gente imagina. A resposta é que houve uma ou houve várias detonações de bomba atômica no planeta em um passado remoto. Primeiramente, os cientistas tentaram explicar essa incongruência como sendo um choque de meteoro no planeta Terra. Porém, quando um meteoro cai na Terra, ele deixa fragmentos de ferro e outros minerais que nunca foram encontrados em nenhum desses locais do planeta que eu pontuei para vocês onde esse vidro verde é encontrado. E é claro que meteoros deixam imensas crateras por onde passam. E nesses locais, eu nem preciso falar, também não tem cratera. Outros cientistas sugeriram que esses depósitos de trinitita estavam sendo criados graças a raios, que raios, quando atingiam a atmosfera, criavam isso. Só que, mais uma vez, raios sim podem derreter a areia. Só que quando isso acontece, não fica no formato daquele vidrinho verde, mas sim fica nesse formatinho aí da foto que vocês estão vendo. Ou seja, essa teoria também está errada. Existe um homem, o Dr. J. Robert Oppenheimer. Ele é o físico teórico por trás da criação da bomba atômica. E ele disse que o teste que aconteceu no New Mexico foi a primeira bomba atômica moderna. Ele deixou bem claro esse moderno. E ele alegou também que ele sabia que no passado do planeta Terra outras bombas nucleares tinham existido. Quando ele criou a bomba atômica, ele disse: "Eu criei a morte, um destruidor de mundos." Que fique bem claro, essa frase não é dele, ele parafraseou um texto indiano antigo chamado Bhagavad Gita. Esse texto foi escrito em sânscrito e esse homem aí, ele era especialista em sânscrito e era muito interessado nessas culturas indianas do passado. Na década de 70, a França estava procurando urânio no Gabão. E eles encontraram nessa antiga colônia francesa urânio organizado, como se o material já tivesse sido manipulado antes. Não estava bagunçado o material, estava organizadinho, como se alguém tivesse organizado anteriormente. Só que eles ficaram ainda mais chocados quando eles removeram o urânio e levaram o urânio para testes. Eles contêm o urânio 235, ou seja, que é 0,72% da concentração do urânio. E existe um outro tipo de urânio que é ainda mais predominante, que é o urânio 238. O urânio que os franceses encontraram no Gabão era esse urânio 235, ou seja, eles encontraram urânio usado. Usado por quem?
Esse urânio continha inclusive elementos que não são de decorrência natural, ou seja, o urânio foi manipulado ali. Alguém no passado chegou lá, descobriu o urânio nesse local, utilizou o urânio e foi embora, largou lá para trás, organizadinho. No Paquistão, em 1927, umas ruínas foram encontradas em um local de uma escavação chamado Mohenjo-Daro. Essas ruínas foram cristalizadas, elas se tornaram aquele vidro verde do deserto, que eu comentei com vocês no começo do vídeo, o que parece indicar que uma bomba nuclear tivera sido detonada nesse local também. 44 esqueletos foram encontrados juntamente nessa escavação. E eles não tinham sinal de decomposição nenhuma, mesmo sendo esqueletos de milhares de anos atrás. Até os cientistas acharam estranho do motivo pelo qual aqueles corpos não foram decompostos. Uma análise do osso demonstrou algo que chocou a comunidade científica. Existia radiação naqueles esqueletos. Níveis de radiação altíssimos para ossos encontrados em escavações. Ou seja, o que aconteceu nesse local não foi uma explosão causada pelo fogo. O mesmo fenômeno foi observado em diversos locais na Índia. Por exemplo, em Jodhpur. Lá existe um deserto, o deserto de Thar. Essa zona extremamente radioativa foi descoberta durante uma escavação. Essa camada de material radioativo é a mesma camada encontrada em locais onde bombas atômicas foram detonadas. Evidências como essas, então, levaram os pesquisadores a crer que houve bombas nucleares detonadas muito tempo antes do Project Manhattan. Voltando aos textos indianos, então, existem diversas passagens ali dentro que falam sobre armas superpoderosas criadas pelos deuses. Essas armas eram muito parecidas, pelo menos nas descrições, né, com as modernas bombas nucleares que temos hoje. Uma das armas mais poderosas era a Brahmastra. Essa arma era uma arma única que tinha o poder do universo inteiro dentro dela. Essa arma é conhecida como uma gigantesca mensageira da morte pelo povo hindu. No livro de Gênesis também existe uma menção sobre essa bomba, naquela parte que fala de Sodoma e Gomorra, que eram aldeias vizinhas e que foram destruídas por causa do pecado e da depravação. De acordo com o texto, Deus enviou uma explosão para aquelas cidades, destruindo todas as criaturas vivas que ali existiam. Nos textos hindus, os efeitos de longo prazo dessas bombas detonadas também são mencionados. Diz o texto que o cabelo e as unhas das pessoas caíram, que os vasos foram quebrados e que os pássaros ficaram todos brancos, que em poucas horas a comida foi infectada e a infertilidade dos seres humanos passou a ser algo muito presente. De muitas maneiras, os efeitos de longo prazo dessas bombas mencionadas nos textos indianos são idênticos aos efeitos de longo prazo de uma bomba nuclear se fosse detonada hoje. Esse é meu riso de desespero, meu sorriso de... Tô rindo, mas é de desespero. Então, e se essas histórias, como essa, por exemplo, do povo hindu, e se ela não for uma alegoria, mas for de fato um texto histórico, narrando eventos que realmente aconteceram no passado? Mas o que dá a entender é que os seres humanos não tinham o poder de utilizar essas armas. O que dá a entender é que existia um ser, uma entidade, ou vários seres, várias entidades por trás disso. O que dá a entender é que essas armas não estavam sendo utilizadas por humanos, mas sim, essas armas estavam sendo utilizadas nos humanos. Talvez aqueles seres que eram mencionados nos textos como sendo deuses, na verdade, não poderiam ser deuses, mas sim poderiam ser alienígenas, por que não? Aqui a gente considera todas as hipóteses. Se você não está satisfeito com essa consideração, o Dr. John Brandenburg, ele não é um conspirador, uma pessoa que senta seu bundão na cadeira e grava vídeos pro YouTube conspirando. Não. Ele é um dos físicos teóricos mais importantes que já pisaram nessa terra. Ele é físico com PhD em física de plasma pela Universidade da Califórnia. Ou seja, ele é um homem cheio de credenciais falando que outras bombas nucleares existiram no passado, antes
da que ele ajudou a criar. E é exatamente por causa disso que o mundo inteiro ficou chocado quando a Fox News em 2011 apareceu dizendo que uma bomba atômica foi explodida em Marte no passado. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você não assistiu, é porque o YouTube não te entregou. Deixarei no card. Mas ainda, de acordo com as especulações desse físico e de diversos outros cientistas, seria praticamente impossível que uma bomba nuclear tivesse sido detonada em Marte. Não cabe dentro de explicação científica nenhuma. No periódico de cosmologia da Sociedade Americana de Física e no livro Death on Mars, ele atesta que não são explosões nucleares aleatórias que aconteceram em Marte, mas sim que essas explosões foram conscientemente armas, ou seja, alguém realmente foi lá e apertou o botão. Mas quem teria essa tecnologia ou quem poderia ter utilizado esse tipo de arma naquela época? Eu tô falando de milhares de anos no passado. Segundo ele, o que quer que seja que existiu em Marte é o exemplo de uma civilização que foi aniquilada por um ataque nuclear vindo do espaço. E é possível que o paradoxo de Fermi signifique que nossos vizinhos interestelares possuam forças tão hostis que poderiam acabar como civilizações como a nossa. E é nesse exato momento que Star Trek e Star Wars começam a não parecer mais ficção científica, mas sim um relato de uma realidade existente. O que realmente aconteceu no passado do nosso planeta que nós não podemos saber. Seja lá o que for, esses seres monitoram a vida que existe aqui no planeta Terra. E eles sabem muito bem o poder de destruição que bombas nucleares possuem. Eles sabem o que essas bombas podem causar. Deve ser por isso então que eles monitoram a atividade de bombas nucleares em todo o planeta Terra. Eles precisam monitorar tudo isso de perto porque, afinal de contas, nós aparentemente não temos maturidade para lidar com isso. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal e me segue nas outras redes sociais. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!